Fala aí, minha galera do Clube de Membros! Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo semanal e exclusivo para você. Qual deve ser o foco do Vasco nessa reta final? Faltam 3 meses para acabar a temporada. Uma temporada que começou sob desconfiança, com uma janela que não foi interessante, um primeiro semestre que a gente não conseguia engrenar, quando a gente achou que ia, não foi, mudança de treinador, veio a parada para a Copa do Mundo de Clubes, a gente ficou com aquela impressão do jogo de São Paulo, falou agora vai, não foi, patinamos, mas agora, após segunda janela, o futuro está bem diferente. O Vasco começa a subir no Campeonato Brasileiro, tem jogado bem, encarou os times do G4, à exceção do Palmeiras, de igual para igual, Flamengo, Cruzeiro e Bahia, venceu 2 e empatou 1 nesses 3 jogos, fez 7 em 12 pontos possíveis, agora tem uma sequência interessantíssima, né, em que o Vasco passou já pelo primeiro adversário, que foi o Vitória, Fortaleza, Fluminense e Red Bull Bragantino, nesses 12 pontos tem que fazer pelo menos aí 8, de 8 para cima, 9, 12 seria espetacular. Mas qual deve ser o foco do Vasco? Campeonato Brasileiro tem que pensar exclusivamente na questão envolvendo rebaixamento. O risco é de 6%. Ele é quase mínimo, mas ele ainda existe. Óbvio, não alcançamos a pontuação. Não, Fábio, o foco tem que ser pegar uma vaga na Libertadores. E dá para chegar. Ninguém garante que não vai virar um G8 o Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo estão disputando a Libertadores. Cruzeiro e Fluminense a Copa do Brasil. Caso, e aí eu vou bater aqui na madeira, o Vasco não alcance a Libertadores via título da Copa do Brasil, que eu acho bem possível, se Cruzeiro ou Fluminense, um deles conquistar, e eles ficarem ali, permanecerem no G6, G7, Palmeiras e Flamengo ganharem um deles ganhar a Libertadores, vira G8. E dá muito bem para o Vasco chegar em 8º lugar, ou até mesmo 7º. A distância é pequena, hoje 5 pontos. Se a gente performar, se a gente trabalhar da forma que nós imaginamos, claro que dá. A Copa do Brasil é uma competição milionária. Só o título, só a final, vale 77 milhões de reais. Mais o que o Vasco já acumulou ao longo, mais de 25 milhões. Então, 22 a 23. Vai bater quase 100 milhões de reais a conquista do Vasco na Copa do Brasil. Mais a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, que nós não jogamos há alguns anos direto na fase de grupos, porque a última vez, em 2018, a gente passou pelas preliminares. A disputa do título da Supercopa do Brasil, no final de janeiro. Enfim, torcedor, dá ou não dá para a gente brigar pelas duas competições? Não pelo título brasileiro, esquece. Mas para ficar bem, performar bem, até porque dá recursos também. Mais de 10 milhões de reais você ficando ali no G8 em premiação. Para mim, o foco do Vasco tem que ser brigar pelo G8 do Campeonato Brasileiro. O que tiver que acontecer, aconteça. O Vasco ou vai para uma Libertadores via Brasileiro, mas dá para focar porque a Copa do Brasil é depois do Campeonato Brasileiro. Dias 10 e 14, semifinais, 17 e 21 as finais. Não dá para a gente pensar com o elenco encorpando, com os jogadores performando, Ryan, Coutinho, Verratti vai voltar a fazer gol, vai ser importante, Nuno. Por que não dá para pensar grande? Temos que pensar do nosso tamanho, do Vasco da Gama. Concorda comigo? Nós entramos num outro cenário nesse momento da temporada. Um momento em que o Vasco passa a ser observado pelo mercado e pelos treinadores de seleções. Isso é fruto da janela que foi feita. Claro, da chegada do técnico Fernando Diniz. É um conjunto de coisas. Mas definitivamente estamos numa outra rota. Concorda? Para falar sobre os selecionáveis e também o jogo, né? Com Fortaleza. O Vasco tem um jogo importante no próximo dia 15, quarta-feira, 9h30 da noite, lá no Castelão. O Vasco vem numa sequência que a gente faz 2 cortes, né? De 4 rodadas, a cada 4 jogos. Blocos de 4 jogos. Assim as comissões técnicas trabalham também. Os 4 primeiros foi o bloco de times lá da frente. Pegamos o Flamengo, empatamos. Pegamos o Bahia, vencemos. Pegamos o Cruzeiro, vencemos.
Pegamos o Palmeiras, jogamos muito mal e perdemos. 7 em 12 pontos. Bela média. Acima de 50% do aproveitamento dos pontos. Se a gente tivesse esse aproveitamento, a gente estava brigando pelo G6. Mas vamos lá. Olha para frente. Mais 4. Vitória, ganhamos. Ah, mas ganhamos apertado. Ganhamos. Na tabela soma 3 pontos ou soma suor? 3 pontos. Pegamos o Fortaleza fora. Jogo difícil, que o Fortaleza está num altos e baixos. Recupera, ganha do Juventude fora, mas depois é capaz de perder em casa para o São Paulo. Enfim. Mas dá para ganhar. Voltamos e jogamos na outra segunda-feira, no dia 20, diante da equipe do Fluminense do Maracanã. Já é um primeiro teste, visando a semifinal da Copa do Brasil. Dá para ganhar? Ah, um empate é legal. Então 3, 6, 7. Saímos para encarar o Red Bull Bragantino. Time que se mantém na primeira página da tabela praticamente desde o início do Campeonato Brasileiro. É possível vencer? É difícil pra caramba. Inclusive, aqui eles nos ganharam. Nós jogamos muito mal aquela partida. Mas dá para beliscar um empate? Se a gente fizer 8 pontos em 12, essa conta é ruim para você? Acho que não. Agora, claro que para o próximo jogo, ter a volta do Cuesta faz toda a diferença dentro do elenco do Vasco, da defesa do Vasco. Ele estava muito bem, sofreu uma lesão, ficou de fora 2 partidas, a gente sofreu, né? Palmeiras e Vitória, a gente jogou muito mal. Sistema defensivo, ganhamos o Vitória, mas não jogamos bem, não performou o sistema defensivo, como se tivesse desencaixado, né? Ficou assim. Mas ele está de volta. O Thiago Mendes volta, fica no banco. Pô, mas o Thiago não tem sequência, a gente não pode contar com ele. A gente tem que torcer para ele ter sequência. Agora, óbvio que tudo passa também, torcedor, pelo fato dele ter vindo de 2 anos jogando muito pouco no Catar. Ele jogou apenas 36 ou 34 jogos em 2 anos. Esse número de 34, 36 jogos, o Nuno Moreira fez em 6 meses quando ele chegou no Vasco. Chegou em fevereiro, em agosto para setembro já tinha feito os 36 jogos. O calendário daqui é mais insano, é mais voraz. O próprio Nuno sentiu isso, porque ele vinha de um calendário que, em Portugal, o time que ele jogava, ele não jogava 2 vezes por semana. Quarta e domingo era só domingo, sábado, domingo. Ficava espaçando uma semana. Mas ele agora habituou. O Thiago Mendes está habituando. Eu entendo que esse semestre será de adaptação total, mas ele vai ser um importante jogador para o Vasco. Tenho certeza, ele tem muita qualidade. Ele e Barros ali no meio-campo dão um toque de qualidade. Não teremos Puma nem Paulo Henrique, né? O Paulo Henrique na seleção brasileira, o Puma na Uruguaia. Paulo Ricardo na direita ou Tietê, improvisado. Já jogou por ali em vários momentos da carreira dele. Qual é a sua opinião? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber o que você pensa. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. E deixem nos comentários o que vocês acham sobre o Vasco da Gama na Libertadores de 2026. Tamo junto, galera!